Putin reforça a defesa de sua residência em Valdai, enviando sistemas de defesa aérea adicionais para lá. Já a elite russa se prepara de forma mais inteligente e ativa. Eles estão comprando imóveis na Nova Zelândia. E não são apenas casas, mas propriedades com bunkers subterrâneos completos. O ditador da Rússia, Vladimir Putin, está se preparando para a mobilização. No entanto, como dizem os canais russos, o Ministério da Defesa duvidou da necessidade de continuar a chamada Operação Militar Especial. Eles ganharam bilhões com a guerra na Ucrânia. Uma aposentada, mãe do chefe da administração de Putin, Anton Vaino, lucrou financiando o setor de defesa. A mãe de Manturo fez a mesma coisa. Em Mariupol, ocupada pelos russos, a situação é catastrófica. Pessoas estão morrendo na cidade. Os cemitérios na Rússia crescem a cada dia. E o que é surpreendente, após os apelos de Putin para terem mais filhos e aumentar a população, os russos, pelo contrário, aumentaram a compra de preservativos e perderam o interesse em sexo. Estas são as notícias de hoje no estúdio Júlia Cordi. Bom dia! Enquanto Putin reforça a defesa de sua residência em Valdai, enviando sistemas de defesa aérea adicionais para o caso de ataques de drones e mísseis ucranianos, a elite russa se prepara para um cenário totalmente diferente. Eles se preparam para esperar em algum lugar longe da Rússia. Russos ricos estão comprando imóveis na Nova Zelândia cada vez mais ativamente. E não são apenas casas, mas propriedades com bunkers subterrâneos completo. A demanda por essas opções triplicou nos últimos tempos. Por isso, os ricaços russos decidiram não ficar de fora da tendência. Na maioria das vezes, os russos escolhem terrenos em Auckland, Wellington e Christchurch, onde já existe uma comunidade de língua russa. Os preços não são baixos, então é bem interessante saber de onde os russos tiraram essas economias em plena crise. Pelo visto, economizaram para este exato momento a vida toda. Os abrigos mais simples são uma sala com escotilha hermética com proteção contra ondas de choque, gás e água. No interior, é possível instalar sistemas de filtragem de ar, de ameaças químicas a radiológicas e elementos especiais que impedem a propagação do fogo. Por outros valores, são oferecidos apartamentos subterrâneos completos com áreas de estar, cozinhas e salas técnicas. Em versões avançadas, esses abrigos são projetados para permanência autônoma prolongada de famílias inteiras ou até grupos de pessoas. Existe também uma opção intermediária. É possível adicionar um bunker a uma casa já existente. O preço varia de alguns milhões a dezenas de milhões de rublos. A propósito, os corretores só mostram esses imóveis para clientes verificados. É assim. Enquanto o Estado fala publicamente em controle da situação e estabilidade estratégica, aqueles que estão mais próximos do sistema se preparam para o pior cenário, não para a vitória, mas para a sobrevivência. Homens em toda a Rússia são forçados a assinar contratos ou são levados a isso por engano. Alguns lucram com a guerra, sentados em suas mansões luxuosas, longe das explosões e do conflito. Muitos sonham com algo assim. Já uma aposentada, mãe do chefe da administração de Putin, Anton Vaino, lucrou financiando a defesa. Tatiana Izevzakska, de 74 anos, está faturando centenas de milhões. Ela investiu cerca de 450 milhões e já recebeu 525 de volta. E esse é apenas um episódio que eu relatei. Os esquemas são feitos para que os funcionários públicos não apareçam, apenas os seus parentes. Mas não se pode esconder nada dos jornalistas. Paralelamente, um esquema semelhante é usado por parentes de outros altos funcionários. Por exemplo, a família de Denis Manturov. Mas, nesse caso, já estamos falando de bilhões. E nessa rede, surgem estruturas offshore por onde passam bilhões de rublos ligados a empresas de defesa da Federação Russa. Quem é o beneficiário final, claro, não se sabe oficialmente. Mas as pistas levam a grandes nomes do mercado financeiro russo. E o que isso significa? Enquanto o Estado joga tudo na guerra, deixando os russos na miséria, dentro desse sistema forma-se uma economia paralela onde pessoas próximas ao poder lucram. Esta guerra, que o Kremlin chama de Operação Militar Especial, torna-se não apenas um objetivo político do ditador,
mas também uma fonte de lucro para os seus próximos. Escrevam nos comentários como vocês estão assistindo ao nosso canal agora. O YouTube está funcionando para vocês? É muito importante para nós saber, pois o Kremlin está restringindo tudo e queremos que saibam a verdade, que nunca será mostrada nos canais federais da Rússia. O ditador da Rússia, Vladimir Putin, está se preparando para a mobilização. No entanto, como dizem as redes russas, o Ministério da Defesa questionou a necessidade de continuar a chamada Operação Militar Especial. Mas isso não é tudo. Como dizem, a cereja do bolo. Fontes internas relatam que os chefes de 8 regiões da Rússia pedirão a Putin que interrompa os ataques à Ucrânia. Todos os detalhes na nossa reportagem. Sentimentos de traição estão se espalhando pela Rússia. Os chefes de 8 regiões pedirão ao ditador da Rússia, Putin, que interrompa os ataques à Ucrânia. É o que informa o canal do Telegram Kremlin Snuffbox. Segundo suas fontes, em vários governos regionais, alguns líderes locais preparam um apelo a Vladimir Putin pedindo a interrupção dos ataques à Ucrânia até resolverem a defesa aérea. O primeiro a sugerir tal ideia foi o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ainda no inverno. O Kremlin classificou esse apelo como palavras de um traidor, mas não tomou medidas urgentes. Mais tarde, o chefe da região de Briansk, Alexander Bogomaz, juntou-se aos apelos de Gladkov. Segundo nossos dados, Bogomaz e Gladkov, apesar de ambos estarem sob risco de demissão, preparam um apelo a Vladimir Putin. Nele, querem impedir o fim dos ataques à Ucrânia até que a defesa aérea proteja nossas cidades ou os locais mais importantes de ataques, inclusive os de retaliação. Os chefes de Krasnodar, Veniamin Kondratev, Crimeia, Sergei Aksionov, Tartaristão, Rustam Minikanov, Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, DNR, Denis Pushilin e LNR, Leonid Passetnik, planejam aderir. Dizem que a situação em Tuapse os afetou muito, especialmente o fato de a Ucrânia ter rompido a defesa aérea russa. O apelo a Putin será enviado nos próximos dias. Seus autores temem a ira do czar, mas esperam que Putin entenda a gravidade do problema. Pediremos a Vladimir Vladimirovich que pare de bombardear a Ucrânia, então creio que os ataques contra nós cessarão ou diminuirão. Espero que o presidente nos ouça, disse uma fonte próxima a Kondratev. Nossa temporada turística está chegando. Quem virá até nós nas condições atuais? Explicou o interlocutor do governo da Crimeia sobre o desejo de Aksionov de aderir ao apelo. Canais russos dizem que o Ministério da Defesa duvida da necessidade de continuar a chamada Operação Militar Especial na Ucrânia. Mas sobre o clima na Rússia, os correspondentes de guerra estão muito decepcionados e exigem mudanças. Ao mesmo tempo, muitos deles duvidam que a mobilização ajude em algo. No geral, parece que, de todos os apoiadores da guerra contra a Ucrânia, só o próprio Putin acredita na vitória. Ou seja, seus generais apenas dizem o que ele gosta de ouvir, que logo vencerão todos. Os correspondentes de guerra estão frustrados e veem traição em todo lugar. O capitão Ilya Tumanov, autor do canal Fighter Bomber, escreveu um post inteiro sobre a mobilização na Rússia. Digamos que mobilizem 5 milhões de cidadãos, a maioria à força, fechando fronteiras, impostos, centros de recrutamento e tudo mais. E há 1% de chance de que, em um ano, não tenhamos 500 quilômetros a mais, mas 5 milhões de cidadãos a menos. O canal do Telegram Kremlevskaya Tabakerka diz que a relação entre o Ministério da Defesa e o Estado-Maior azedou. A defesa recruta, fornece equipamentos, suprimentos e provisões, mas as tropas não se movem. Basicamente, estão parados no mesmo lugar. Enquanto isso, o Estado-Maior, via Gerasimov, relata várias vezes a tomada dos mesmos locais. Lembrem-se de Kupiansk, disse a fonte. O interlocutor notou que isso não impede pessoas influentes de lucrar em cargos altos. Mas, com as dificuldades econômicas, a fatia do bolo diminuía a cada dia. Dizem que grupos no Ministério da Defesa acham que o Estado-Maior não consegue resultados reais na Ucrânia. Por isso, dizem que uma opção seria mudar o formato da chamada Operação Militar Especial na Ucrânia, ou então deslocar as tropas para outra frente.
Esse é o caminho para encerrar ou suspender a guerra, tirar conclusões e, pelo menos, tentar mudar alguma coisa. Bem, para o Putin, obviamente, esses argumentos não funcionam. Ele acha que já está vencendo e que vai ganhar de todos. Por isso, estaria disposto a qualquer medida, incluindo a mobilização e novas leis repressivas. Tudo para continuar a guerra a qualquer custo. E isso, na verdade, provavelmente cria a ameaça mais real ao regime de Putin em muitas décadas. Enquanto isso, Putin prepara uma nova onda de mobilização. Várias fontes no Ministério da Defesa e no Kremlin dizem que Vladimir Putin cogita uma nova mobilização devido às grandes perdas e ao avanço incerto no fronte. Pelo que eu sei, Vladimir Vladimirovich está inclinado à mobilização. Ainda não há uma decisão final, mas através dos correspondentes de guerra, um sinal já foi enviado à sociedade. Os correspondentes estão certos. A vitória é impossível até que toda a Rússia sinta a guerra, até que o maior número de pessoas participe ativamente da SVO, e a mobilização ajudará a atingir esse objetivo. Pessoalmente, espera o início de uma onda séria de maio a julho, nos disse uma fonte no Kremlin. Ao mesmo tempo, o Ministério da Defesa da Rússia confirma que há sinais de mobilização, mas ainda não fornece detalhes concretos. No geral, a maioria da sociedade estava satisfeita com esse regime por uma série de razões. E agora tudo está mudando. Ou seja, há cada vez menos pessoas que gostam do regime como ele é. Isso provavelmente cria problemas bastante sérios para o Putin, mas o Putin, obviamente, não quer notar esses problemas. Isso poderia levar a algum tipo de golpe. Bem, em princípio, na Rússia, o único instrumento para remover um líder que não agrada mais à elite é um golpe. E, em princípio, não se pode excluir totalmente um golpe, porque o Putin claramente perdeu o controle e não quer ouvir nem a sua própria elite. Lançamento de drones a uma distância de 1.000 quilômetros ou a partir de um avião de transporte An-28. Os operadores de drones ucranianos realizam operações fantásticas e deixam para trás os operadores de drones do exército inimigo. Sobre as novidades aéreas mortais para os invasores, veja agora na minha reportagem. Guerra de robôs e drones. Tecnologias de ponta e desenvolvimentos únicos. Esta é uma medida necessária. Nossos engenheiros e militares inventam coisas novas rapidamente porque não temos sistemas de armas convencionais suficientes. Na Ucrânia, a tecnologia de controle remoto de drones interceptadores está sendo ampliada sistematicamente. Essa solução permite destruir alvos aéreos a distâncias de centenas e milhares de quilômetros. Existem várias razões para o uso de drones. Primeiro, nossos estoques de mísseis são baixos e é caro abater com mísseis. E por isso é muito mais vantajoso abater com drones. E é possível abater com drones longe dos alvos em áreas remotas. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhailo Fedorov, informou que mais de 10 fabricantes já integraram essa solução em seus próprios sistemas. A Ucrânia é a primeira mundo a escalar sistematicamente o controle remoto de drones interceptadores. O piloto não está mais preso a uma posição. Drone Cell. Controle de um ambiente seguro em Kiev, Lviv ou até do exterior. Isso aumenta a eficácia da interceptação e minimiza os riscos para os operadores. Fedorov também disse que agora os drones russos podem ser abatidos por drones interceptadores a milhares de quilômetros. Dá para enviar um barco não tripulado ao mar, certo? Bem, por exemplo, perto de Odessa. E abater esses drones sobre o mar, apenas para que caiam na água. Além de os drones interceptadores serem baratos, eles podem realizar tarefas que outras defesas aéreas nem sempre conseguem. Manobrabilidade. Entendemos que podemos mover as equipes rapidamente, dependendo do campo de radar formado no território da Ucrânia. Mas os defensores ucranianos foram ainda mais longe. Este é o A-28, o novo caçador de drones de ataque russos do tipo Shahed. Em conjunto com drones interceptadores, eles fazem coisas incríveis. Destruí-los com eficácia sobre áreas desabitadas. Digamos, sobre campos em algum lugar, longe de grandes centros populacionais, longe de qualquer povoado.
Ou seja, é um meio de aumentar drasticamente a mobilidade da defesa aérea. Em poucas palavras. O avião é um meio mais móvel e muito mais rápido do que um complexo terrestre. É um novo nível de defesa aérea de curto alcance. Ele detecta esses drones e, graças a isso, ele pode, primeiro, tendo uma grande capacidade, a máquina é capaz de levar cerca de 14 passageiros. Isso, ou seja, estou dizendo, ela pode carregar 1,5 toneladas de carga útil. E isso significa que pode haver dezenas desses drones a bordo. Este projeto começou ainda no ano 25. Naquela época, um operador de Kiev abateu um drone sobre a região de Chernihiv. Este é o vídeo do trabalho da tripulação do An-28. No total, o avião pode carregar 6 interceptadores. O novo método permite destruir alvos aéreos inimigos, usando o drone como uma alternativa acessível aos mísseis a ar. O An-28 é um avião turbo-hélice bimotor leve desenvolvido pela Antonov, usado para transporte de passageiros ou carga em curtas distâncias. Ele tem uma velocidade bem alta, ele tem a HN, uma escotilha grande o suficiente para que esses drones possam ser lançados. E além disso, é uma máquina muito confortável para se trabalhar. Além de tudo, ela também está equipada com metralhadoras. O Antonov 28 também tem uma estação óptica para busca visual de alvos inimigos. Engenheiros já testaram com sucesso vários outros tipos de drones interceptadores em voos de treinamento. É uma máquina de fabricação ucraniana. É fácil de manter. Do ponto de vista operacional, essa máquina é a mais adequada para nós. Além disso, sempre podemos repor a frota com aviões poloneses. Esse tipo de avião, apesar de se chamar Antonov, é fabricado na Polônia. Este é o futuro da defesa aérea, algo que muda as regras do jogo. Estamos caminhando para que 100% dos Shahed sejam abatidos por drones, por ser um meio barato e eficaz. Como podem ver, há interesse neles tanto nos Estados Unidos quanto em países do Oriente Médio. Os drones interceptadores realmente mudaram a guerra aérea. Com seus projetos únicos, a Ucrânia faz todo o possível para vencer essa guerra. Em Mariupol, ocupada pelos russos, a situação é catastrófica e não falaremos da reconstrução que as autoridades russas tanto gostam de mencionar. As pessoas estão morrendo na cidade. Em 2025, cerca de 8.000 pessoas morreram na cidade. Isso é 7 vezes mais do que antes de 2022 e o dobro de 2023. A cidade está literalmente se expandindo através dos cemitérios. Sua área aumenta porque cada vez mais pessoas precisam ser enterradas. Até as autoridades de ocupação são forçadas a admitir o problema. Em suas previsões, a demografia é dita insatisfatória, pois a mortalidade é alta, a natalidade é baixa e a população está diminuindo. As razões são óbvias. O sistema de saúde está praticamente destruído e não há hospitais infantis adequados. As crianças são levadas para tratamento em Manhush, Nikolsk ou Donetsk. Nos próprios hospitais há uma grave falta de médicos. Os medicamentos são caros e inacessíveis para muitos. O mundo russo aniquilou dezenas de milhares de pessoas, talvez centenas, em 2022, durante a ofensiva e os bombardeios constantes. E agora, 4 anos depois, a cidade que prometeram reconstruir está, na verdade, morrendo. Mas a mortalidade não aumentou apenas nas áreas ocupadas. Na Rússia de Putin, a demografia está em estado crítico devido à chamada Operação Militar Especial. E, surpreendentemente, após os apelos de Putin para terem mais filhos, os russos aumentaram a compra de preservativos e perderam o interesse por sexo. Nos mercados populares, os pedidos de contraceptivos aumentaram entre janeiro e março. No primeiro trimestre, as farmácias russas venderam mais de 4 milhões de pacotes de preservativos, quase 2 bilhões de rublos. Ao mesmo tempo, os preservativos estão se tornando menos acessíveis na Rússia. Ao final do primeiro trimestre, o preço médio do pacote nas farmácias subiu 13%.
O diretor-geral do grupo DSM afirmou que o interesse por sexo também está caindo na Rússia. Isso afeta principalmente o público jovem, que era o foco tradicional dos fabricantes. Segundo a pesquisa, 22% dos russos entre 18 e 23 anos relataram ausência total de vida sexual. Em 2018, Putin já buscava deter o declínio populacional natural que começou logo após a anexação da Crimeia. Mas, apesar do projeto nacional Demografia de 4 trilhões de rublos, estima-se que a Rússia perdeu 4 milhões de pessoas entre 2018 e 2024. E no Fórum de Segurança de Kiev, Kirilo Budanov fez declarações fundamentais. Quais decisões foram tomadas sobre o Donbas? E será que a Ucrânia está mesmo pronta para fazer concessões territoriais? As negociações continuam, e os ataques ucranianos ao território russo não atingem apenas a economia. O Kremlin também deve esperar surpresas das novas tecnologias ucranianas. Mais detalhes sobre isso a seguir na reportagem. Já existe uma solução para o Donbas. E claro que haverá uma surpresa especial para os russos. Kirilo Budanov participou do Fórum de Segurança de Kiev e fez várias declarações interessantes. E não existe outra opção. Qualquer outra coisa nos levaria simplesmente ao desastre. A posição da Ucrânia permanece inalterada em relação às linhas vermelhas. Apesar das declarações absurdas e da pressão do Kremlin, concessões territoriais estão fora de questão. A linha vermelha é simples, acho que todos entendem. Primeiro, não reconhecemos nada, isso não vai acontecer. Não importa o que tentem. Não será assim tão fácil, nem sonhem com isso. E a pergunta principal: o que houve com as decisões sobre o Donbas? Sobre o Donbas, tenho certeza de que encontraremos uma solução que nos satisfaça primeiro, porque esta é a nossa terra e ninguém tem o direito de negociá-la. Isso não vai acontecer. Por um lado, linhas vermelhas bem definidas e a exclusão de concessões territoriais. Por outro, a afirmação de que uma solução para o Donbas será encontrada. A posição da Ucrânia é que o fim da guerra pela linha de contato, ou seja, não se fala em concessões territoriais, no momento de controle total sobre os territórios da região de Donetsk. Se o chefe do gabinete faz tais declarações, significa que a posição do lado ucraniano foi comunicada tanto aos parceiros americanos quanto aos russos. E um tema não menos importante, as negociações. Budanov afirma que o trabalho nessa direção continua, mas sem dar detalhes. Estamos tentando fazer o nosso trabalho, eu acredito nele. Isso é tudo que vou lhes dizer. O processo de negociação, de qualquer forma, todos os seus aspectos mais ou menos sensíveis não podem ser divulgados. Mas se o processo está em andamento, mas sem declarações públicas, em que estado ele se encontra no momento? A declaração de Budanov de que há avanços significativos no Donbas e a possibilidade de outra troca de prisioneiros de guerra indica que os negociadores estão trabalhando em todos os subgrupos, tanto nos componentes político, econômico e militar, quanto, consequentemente, no humanitário. Anteriormente, o chefe do gabinete presidencial também afirmou que o processo de negociação com a Rússia não levaria muito tempo, pois todos entendem que a guerra deve acabar. Trata-se de elementos de coerção militar da Federação Russa por parte da Ucrânia. As forças de defesa da Ucrânia, a inteligência ucraniana, através da Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa e das Forças de Operações Especiais, deram golpes fortes na economia russa, atingindo a capacidade da Federação Russa de encher o tesouro com a venda de petróleo e derivados. E claro, não poderíamos deixar de falar do avanço tecnológico e daquela surpresa para os russos. Todos viram o uso de modelos russos aqui, onde eles já identificam alvos por conta própria, fazem manobras e tudo mais. Esse é o futuro. Aqui não estamos ficando para trás, como dizem. Temos nossos próprios desenvolvimentos, mas precisamos escalar essas tecnologias. Parece que uma nova fase da guerra já está muito próxima. E não se trata de uma guerra de drones, mas de uma transição total para a inteligência artificial. Isso é uma surpresa para os russos. Vamos deixar, portanto, que o próprio lado russo descubra a resposta. Sobre a questão da escala, para os russos,
A surpresa foi que o lado ucraniano consegue atacar o território da Federação Russa usando drones do tipo avião, que em quantidade, falando dos ataques, superam as capacidades do lado russo. Uma frente à parte são os ataques ao território da Federação Russa. As sanções ucranianas não visam apenas enfraquecer a economia petrolífera da Federação Russa, que também está sofrendo perdas nada pequenas. As perdas totais do lado russo, segundo os próprios economistas russos, devido aos ataques de drones ucranianos ao território do país ocupante, são de cerca de 100 bilhões de dólares americanos. E tem algo mais, não menos importante. A Rússia sofre um golpe na sua imagem. Isso é o mais importante. Nossas sanções ao petróleo, como dizem, um dia vão acabar. Quando a guerra acabar, isso vai acontecer em algum momento. Mas o golpe na imagem vai durar muito tempo, porque coloca em dúvida a Rússia como um fornecedor confiável, como um parceiro confiável, que consegue entregar sua matéria-prima no prazo ao país de destino. Há problemas enormes com isso. Pois é, a imagem do próprio Putin também está se desgastando, pelo menos entre os seus cidadãos. Basta olhar para Tuapse, onde, segundo as autoridades, está tudo sob controle. Vocês já viram chuva preta? Isso é bizarro demais. A Ucrânia continua a viver e a lutar, sem interromper o desenvolvimento, apenas aprimorando e modernizando suas capacidades e tecnologias de defesa. Mas, ao mesmo tempo, algumas coisas permanecem inalteradas, como as linhas vermelhas e as posições de Kiev, apesar das manipulações por parte do Kremlin. Aconteceu. O Conselho da Europa, por procedimento escrito, adotou mudanças no orçamento de longo prazo da União Europeia até 2027. E isso significa que o último obstáculo jurídico para o famoso empréstimo de 90 bilhões de euros para a Ucrânia desapareceu. Estamos trabalhando para que a primeira parcela deste pacote de apoio já esteja disponível em maio ou junho. Os fundos do pacote europeu serão destinados, entre outros, à produção de armas, compra de armas necessárias de parceiros que ainda não produzimos na Ucrânia, bem como a preparação para o próximo inverno e nossa energia e infraestrutura crítica. Políticos europeus correm para postar elogios e cada um tenta tirar proveito desse evento marcante. Na prática, esta vitória, dizem especialistas, mostra o quão dividida está a família europeia e como forças pró-russas, dependentes do oleoduto Druzhba, enganaram a todos. Tem a impressão de que o oleoduto Druzhba é a espinha dorsal que sustenta o apoio à Ucrânia e à unidade da União Europeia. A decisão sobre o empréstimo da reserva do bloco e não de ativos russos congelados foi tomada pelos líderes da União Europeia no fim do ano passado. O Parlamento Europeu apoiou as mudanças necessárias, mas em 20 de fevereiro, a Hungria bloqueou totalmente a decisão. O governo de Orbán explicou: enquanto o petróleo russo não flui pelo Druzhba, a Ucrânia não verá o dinheiro. Depois, a Eslováquia apoiou a Hungria, embora nenhum desses países tenha investido um centavo de seus orçamentos nesses 90 bilhões. É óbvio que a Ucrânia está sem fundos e precisa deles tanto quanto nós de petróleo, o que aliviaria a situação na Eslováquia, Hungria e Europa Central. O governo da Eslováquia não aceitou esse empréstimo e não participamos dele, assim como a Hungria e a República Tcheca. É um empréstimo militar, pois dos 90 bilhões, 60 serão para armas para a Ucrânia e 30 para necessidades como a administração pública. Enquanto as brigas na família europeia seguiam, Viktor Orbán perdeu as eleições na Hungria. Seu oponente vencedor, Péter Magyar, disse que não bloquearia o empréstimo, mas o petróleo deve voltar ao Druzhba. Os políticos anunciaram alegremente os 90 bilhões após os primeiros metros cúbicos surgirem no oleoduto. Vejam que interessante. Hungria e Eslováquia conseguiram a retomada do Druzhba, mas eles não participam diretamente desse empréstimo de 90 bilhões. Ou seja, eles não contribuem para esse fundo comum. Ou seja, não participam do financiamento. Se isso não é um paradoxo da política europeia, o que é então? Os burocratas europeus apresentam como vitória a votação do 20º pacote de sanções contra a Rússia.
Mas se será eficaz é uma grande questão, pois o documento removeu restrições aos navios russos. Havia uma proibição total ao transporte marítimo de petróleo russo. Das sanções da União Europeia discutidas pelos embaixadores, a proibição total foi retirada. Ou seja, todos esses navios continuarão aparecendo para lucrar. Mas esperem, a lógica desse pacote e dessa parcela era dar dinheiro à Ucrânia e cortar o da Rússia. Vencemos a Rússia e encerramos a história, mas vocês a continuam. Essa não é uma história boa. É uma história vil e desonesta. Porque em 5 anos, a Europa já poderia ter abandonado o petróleo russo de vez e proibido os navios. Por que removeram isso? Parece que houve algum tipo de acordo por baixo dos panos. Este passo, que os europeus apresentam aos ucranianos como uma grande conquista, é na verdade um banho de água fria e mais um motivo para dissipar as ilusões de quem ainda as tem. A verdade é que, em meio a uma grande guerra e a dependência do Ocidente, Kiev não tem muita escolha quanto às propostas. Por isso, as forças de defesa fazem sua jogada de mestre e tudo o que podem para dificultar a exportação de derivadas de petróleo do país agressor. Bom, por enquanto é só. Sei que muitos nos assistem de fora da Ucrânia. Escrevam nos comentários de onde vocês são e se muitos de seus compatriotas apoiam o povo ucraniano em nossa luta justa contra os ocupantes. E também se inscrevam no canal e deixem o seu like. Agora passo a palavra aos meus colegas.